tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Barbosa e esse é o canal da Física da Consciência. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a uma amiga. Primeiro agradecendo a você que está aqui, que faz parte do canal, que tem participado ao longo desses, já vai 2006, né? 5 anos já, né? Então, quero agradecer a sua audiência, né? Quero pedir para você que, se você é a primeira vez que está entrando no canal, que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo se gostar e deixe o seu joinha também e o seu like, tá ok? Mas eu falava da minha amiga, a Alexandra, que já tem um tempo já que eu fiz o envio para ela do bastão, né? E ela também acessou, desculpa a câmera aí, eu estou acertando ela aqui. E ela também acessou o campo unificado, né? Bom, esse vídeo de hoje, o que eu quero agradecer para ela? Desculpa. Nós fizemos uma troca, e nessa troca eu enviei alguns produtos para ela e ela me enviou uns produtos para minha pesquisa, tá? Então, uma parte do presente dela, que eu considero um presente, né? Foi esse algodão aqui, que é um algodão cru. Esse aqui é um pouquinho só, vem um saco grande, muito grande, né? Gratidão, Alexandra. Né? Que vai ser usado nos meus experimentos com a energia Orgon, tá? Chegou, tem pouquinho. Ela mandou de presente para mim também. Isso foi realmente um presente que nem estava na troca. Essas duas pantufas aqui, que são pantufas que elas acumulam energia Orgon, tá? E que eu vou estar usando, mas é muito bom, já usei algumas vezes. E me mandou também alguns orgonites. Tá? Tudo que vai vir para nossas experiências aqui do laboratório. Tá? Bom, muito obrigado, Alexandra. Tá? Eu mandei para ela alguns produtos que eu tinha aqui. O copo da vida, né, a estrutura toda montada, praticamente, né, classe separada, depois ela monta lá. E também 2 bastões que eu fiz, né? Esse aqui, eu mandei um assim, igualzinho esse aqui, com um cristal na ponta. Mandei 2 para ela, né? E mandei um outro sem o cristal. Eles agora já não tem mais o líquido, eles são abertos embaixo aqui, que se a pessoa quiser colocar um pouco de ganza que ela pode colocar. Mas a energia que flui aqui é a energia do plasma, tá? Bom, então, isso aqui que vocês estão vendo hoje, dei uma organizada no meu laboratório aqui, vocês podem ver. Aqui do meu lado, do lado esquerdo, aqui eu tenho o CO2, né? Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Dá pra ver assim que é uma rapinha, né? Realmente é um pouquinho só que eu tenho aqui. Tá? Mas ele funciona, né? Já tem 2 anos que ele tá aqui. E mais 2 vídeos que eu tenho aqui. O último que eu fiz. Depois no final eu vou mostrar mais alguma coisa do meu laboratório aqui, né? Que os aparelhos e tal, resolvi juntar tudo na minha bancada, né? Uma parte pelo menos do que eu uso, das coisas que eu faço. Bom, o vídeo de hoje é para tratar sobre a questão das curas. O que aconteceu nesse período de 2 anos onde eu tenho usado o GANS? Bom, a primeira coisa que eu fiz, assim, meu primeiro contato com o GANS em 2019 foi com o CH3. Tá? Eu tive uma crise muito forte na coluna do nervo, né? Na verdade, estava se refletindo no nervo ciático, e depois do nervo ciático, então, na verdade, era minha coluna, né? Bico de papagaio, e mais algumas coisas que fizeram com que eu, naquela data lá, no mês foi março, acho que foi abril, eu fui ao chão 2 vezes, perdi o contato, digamos assim, parecia que eu não tinha a perna direita, né? Eu fui ao chão 2 vezes. E eu tive uma recuperação muito rápida com aquilo. Mas, o que eu constatei foi que... O que aconteceu? Aquilo supriu, digamos assim, deu uma... eu vou trocar de óculos, que esse aqui é meu óculos de perto. Aquilo
me deu energia para mim não sentir mais dor. Tá? De lá para cá, em 2 anos isso, eu tive uma ou outra vez, eu tive alguma dor, mas nada assim que fosse muito sério. Tá? E, digamos assim, nesse meio tempo eu venho tomando GANS, venho usando gradativamente o GANS na minha vida. Né? Desculpa aí, a câmera deu uma queda. E recentemente, coisa de 1 mês atrás mais ou menos, eu tive um desgaste, que foi um desgaste energético. Tá? Digamos assim, pisei na bola, como a gente diz, né? E eu sabia que eu estava fazendo aquilo e as consequências não tardaram a vir, né? Então eu tive uma recaída, não igual àquela, digamos, aquela dor que eu tive naquela época, mas eu tive um desconforto, né? E também, por que não dizer dor, né? Na coluna, nervo ciático, a irradiação na cintura e tal. Então, eu tenho consciência que a cura, ela não é, no meu ponto de vista, e eu quero deixar aqui um alerta, eu não sou médico, então o que eu faço é compartilhar experiências que eu tenho com os campos de energia, com o GANS e mais algumas coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu não sou médico, então eu não estou indicando para ninguém fazer as coisas que eu estou fazendo. Eu estou compartilhando, que pode ser que, bem no início lá, né, só para reforçar isso, né, quando eu comecei a mexer com o GANS, uma das primeiras coisas que eu vi, que eu assisti, tinha naquela época vários grupos no Facebook, dizia assim, alguém dizia o seguinte, uma pessoa que eu conhecia, né, conheci lá nos grupos, lá eu vi nos grupos, ela dizia que era um alerta, né, um alerta da fundação, que quando a gente fosse usar os GANs, nós estaríamos usando por nossa conta e risco. Bom, quando eu comecei a sentir as dores que eu senti e que era uma coisa assim, tava qualquer cura que não fosse uma coisa natural estaria muito longe das minhas condições financeiras na época, né? Hoje também. Até um próprio analgésico, né? Só uma coisa básica, assim, só pra gente não sentir dor, né? Porque as dores são terríveis, né? É uma coisa muito, muito forte. Então, na verdade, eu não pensei na cura, né? Mas eu recebi aquele alerta, mas, tipo, eu não tinha muita opção, eu tinha que continuar fazendo o que eu estava fazendo, como era o início da pesquisa, né? O GANS de ferro, o CH3, né? Foi um dos primeiros que eu fiz. Coloquei ali uma mangueirinha, né? Peguei uma mangueirinha, tipo, como se fosse essa mangueirinha aqui fechada, né? Fechei as pontas, botei o GANS aqui dentro e coloquei sobre a minha coxa, né? Preso ali. E sobre a nádega, na verdade, né? Botei ali entre a cueca e a pele e passou a dor. Né? De um dia pro outro não tinha mais dor. Nossa, aquilo ali me deixou assim eufórico, né? E aos poucos eu fui avançando na pesquisa, fui conseguindo fazer, daí depois eu fiz o GANS que é o ZNO, que é o mais simples, né? Eu tinha muito medo de mexer com soda, né? Então a nanocobertura que eu fazia, eu passei muito tempo fazendo nanocobertura no fogo, né? Que negócio esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Mas aquilo não era ideal. Eu levei um tempo até conseguir começar a trabalhar com a nanocobertura feita na soda. Hoje para mim é uma coisa tipo feijão com arroz. Eu faço normalmente isso, já não tem mais nenhum mistério, né? Mas, o que acontece? Muitas vezes, por fatores que estavam, digamos assim, alheios à minha vontade, ao próprio GANS, ou não era exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, as dores não cessavam, né? Não era aquela dor, não era um incômodo tão forte, mas não cessava. Então, eu acabei adquirindo, que eu já sabia, já tinha uma noção, eu já tinha usado já magnetismo. E então eu peguei e comprei, isso aqui já são 3 grupos de magnetos
neodímio, né? São 3 tamanhos, né? E no final das contas eu acabei usando esse menorzinho aqui. Tá? Esse menorzinho aqui, eu uso diretamente ele sobre a dor. Nem sempre só ele resolve, às vezes eu tenho que usar alguma outra coisa a mais, tá? Na coluna, principalmente, né? Aí como é que eu fiz? Eu descobri um jeito de trabalhar com ele, que é assim, ó. Vou mostrar para vocês. Tá? Ele fica assim, ó, grudadinho. Então ele está aqui positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Se eu colocar os magnetos na... Deixa eu ver se eu acho que... Vamos ver... Tá aqui. Então aqui eu tenho a minha bússola, né? E se eu aproximo... Agora já grudou tudo aqui. Se eu aproximo o magneto, por exemplo, né? Tá aqui a minha bússola. Dependendo do lado que eu aproximo, por exemplo, aqui eu estou aproximando o lado sul, ó. O lado sul vai atrair o lado norte, ó. Tá vendo? Se eu virar, ele vai me dar o norte, ó. Eu virei ele, tá? Ops. Vamos ver. Voltou para o sul. Esse é o lado norte, tá? Esse lado que eu estou apresentando aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar um outro magneto, isso é a aplicação, tá? Que eu uso a forma como eu aplico. Se eu botar ele assim, ó, eu tenho um lado norte e o outro lado sul. Se eu virar, ele gruda. Tá? Então tá, isso é maneiro. Então eu usei os magnetos, e ainda uso, né? Quando eu preciso, eu uso sobre a minha coluna. Mas eu uso esses pequenos, um virado para um lado, outro virado para o outro. Então, eu tenho ativação, principalmente em cima da dor, né? Mas muitas vezes isso também não funcionava. Então, tá, mas o ganso não funciona? Ele funciona. Só que existem casos e casos, né? Então, eu acredito, assim, que o Mr. Cash, né? Ele, como é um cientista, ele precisa de, digamos assim, de respostas técnicas em relação àquilo ali, né, em relação às curas, por exemplo. Então, eu não vejo aqueles protocolos como protocolos completos. Né, é a forma como eu vejo. Né? Eu posso até estar enganado, pode ser que eu esteja errando de alguma forma. E, na verdade, sim, eu não consegui fazer o protocolo completo. Por exemplo, a minha coluna, eu ainda não consegui fazer. Tá? Que seria colocar aqueles anéis sobrepostos, fazer aquela coisa toda. Mas eu fiz o protocolo da diabetes, né? Como tá lá nos protocolos lá da, acho que é Wikipédia, alguma coisa assim, estava em espanhol, foi traduzido para português. E outras pessoas já me relataram isso, de que não funciona, né? Aquele protocolo ali não funciona. Então, tem alguns dados técnicos que são pertinentes à pesquisa que não aparecem. Então, esses dados técnicos provavelmente estão na mão, né, estão com certeza na mão dele, do Sr. Cash ou dos seus pesquisadores, e não são liberados assim porque talvez ele acredite que a humanidade não esteja preparada, ou ele, que eu acho mais provável, né, eu acredito que ele queira que esses dados estejam na mão de profissionais da saúde, ou seja, médicos, pesquisadores médicos, que são pessoas que têm um suporte, digamos assim, científico para poder falar sobre isso. Enquanto que nós, pesquisadores, cientistas de fundo de quintal, temos somente a nossa experiência. Né? A gente tenta, faz algumas coisas. Eu, pessoalmente, tenho muita coisa que eu não fiz, né? Principalmente na parte elétrica. Eu não consegui me aprofundar devido à minha falta de tempo. Bom, e isso acabou me levando para outras pesquisas, né? Que são pesquisas que estão associadas à cura, mesmo que não seja uma coisa da fundação, né? Então a fundação, aliás, a fundação nem foi o pontapé inicial. O pontapé inicial do meu trabalho como pesquisador foi os hormos, né? A substância hormos. Eu comecei por ali, assistindo os vídeos do Christian Amenofis Marino, tá bom? Muito bem. Então,
O Gans cura. Eu acho que ele tem, ele com certeza cura, né? Ele cura muita coisa, né? Aqui na minha volta, aqui, meus dois vizinhos, né? Minha vizinha do meu lado esquerdo, meu vizinho do lado direito, parece que também pegou Covid. E na casa da minha vizinha aqui do lado, a mãe pegou Covid muito forte, as filhas tiveram Covid. Eu acho que, eu não sei se o senhor, né, que é o esposo, acho que só ele talvez não teve Covid, e a menina, que é uma criança, né? O resto tudo teve Covid. Tiveram que ficar internados e tal. Então, mas eu na volta da minha casa, eu tenho Gans espalhado para tudo que é lado, né? Eu fiz uns sinos dos ventos com um bambu e coloquei Gans nos 4 cantos da casa, além de todos os reatores. Eu tenho 2 reatores dinâmicos funcionando, os 2 com o copo da vida, né? Essas 2 jarras que vocês veem aqui no fundo são copo da vida. Eu tenho 2 jarras para tomar essa água, tá? Então agora eu estou dando, digamos assim, um salto dentro da minha pesquisa, tá? E eu vou fazer isso associando, tá? Então, além da magnetoterapia, que é uma coisa que eu já estava utilizando, tá? Que potencializa o trabalho, tá? Uma das formas. Eu vou utilizar também pastilhas de raio infravermelho longo. Eu já vinha usando, mas eu não estava dando a devida atenção para ela, eu acredito, tá? Eu fiz uma compra agora para o laboratório de 100 pastilhas. Eu vou colocar no vídeo aqui uma foto para vocês olharem agora, ok? Dessas pastilhas que eu acabei de comprar. Bom, depois eu vou pegar essa imagem e vou colocar no final do vídeo, se alguém quiser olhar com mais calma esse assunto, tá? Então, mas essas aqui são pastilhas de colchão. Eu coloquei ela, para saber, eu conversando com uma pessoa, me disse, tu coloca ela num gelo, se ela furar o gelo, ou seja, se ela derreter o gelo, é infravermelho longo, tá? Muito bem. Vocês viram o vídeo que eu fiz sobre a neutralização da radiação eletromagnética, né? Medida com aquele aparelhinho ali, esse aparelho ali, tá? Aí, o vídeo está aí, tá? Então, esse dispositivo que eu fiz aqui, que é um experimento, né? Ele aqui dentro tem um cobre nano, depois ele tem papel, que é um papel sulfite, 150 gramas, se eu não me engano, enrolado, depois tem lâminas, né? São 3 lâminas de alumínio, esse alumínio baratinho aí que tu compra o café e tira, né? E papel sulfite, 150 gramas, ou é um pouco mais, não lembro mais, tá? E depois eu enrolei um cordão aqui. Muito bem. Ontem eu peguei uma dessas pastilhas e coloquei aqui, ó. Aqui, ó. E peguei 4 ímãs de neodímio que eu tinha, que eles estavam numa pulseira que eu tinha feito, mas ela estava desativada, porque eu não estava usando. Eu peguei tipo esse aqui assim, tá? Esse imã aqui. Peguei e coloquei aqui. 4. Então aqui eles, ó, do lado da pastilha. E aí eu experimentei, coloquei, porque o cientista e a cobaia sou eu, né? Ninguém faz isso por mim, senão que eu mesmo faço, tá? Então, eu estou associando. Eu tenho aqui dentro um cobre nano, bem no meio aqui. Depois, então, eu tenho energia do plasma, tá? Que é emanada daqui. Eu tenho energia orgon, eu tenho a energia do infravermelho e eu tenho a energia do magnetismo. Tudo aqui. E comecei a fazer essa experiência tem uns 2 dias. Ok? Bom, então, além disso, eu também uso a energia dos orgonites. Tá? De uma outra forma, mas agora eu vou ter alguma coisa diferente para fazer a minha experiência. Tá? E uso também a fitoterapia ou fitoenergética. Nesse caso aqui, esse aqui é um extrato para limpeza da aura.
tá? Que eu faço, que eu tenho, digamos assim, um contato quase que diário com energias ocultas e nem sempre a gente encontra aquilo que a gente quer ou acaba encontrando aquilo que não quer, né? Eles estão tudo aí na volta aí. E eu juntei. Esse aqui é um composto, eu vou dizer que é um óleo trifásico, tá? Então aqui eu tenho, nesse óleo trifásico aqui, eu tenho GANS de CO2, eu tenho fitoenergética, ou seja, o fitoterápico, né? Na verdade é uma composição de várias ervas que eu uso, e isso aqui tem me ajudado bastante com relação às minhas dores. Tá? Então, algumas ervas que eu tenho, tipo em casa, por exemplo, né? Que eu fiz alguns extratos, e esses extratos, na verdade, eu tenho o óleo ali também, tá? Que é o óleo, o extrato de ervas e o CO2. Essas três coisas. Na verdade, eu botei 4, tá? Eu ainda coloquei um produto que eu comprei, uma coisa assim que quase todo mundo conhece, tá? E eu coloquei um pouco ali, ele se misturou. Então, esse óleo, que digamos assim é um óleo trifásico, eu uso para dor. E aí, depois de um tempo, aconteceu, isso foi no final do ano passado, novembro, dezembro, de me atacar o problema das juntas, né? A junta do joelho e tal, desgaste, né? Então, eu agito ele e faço a aplicação. Então, isso aqui me ajuda bastante. Tá? Bom, já partindo para a questão do tratamento que eu estou fazendo, como é que eu uso o GANS, né? A coisa toda era isso, né? Como é que eu uso o GANS? Então, eu tenho aqui, digamos assim, que eu fiz um protocolo para mim, tá? Então, nem sempre, embora esse meu protocolo é uma coisa que eu siga de forma sistemática, eu faço isso todos os dias, tá? Eu fiz GANS de magnésio, tá? Que está aqui, e coloquei um CO2 junto, tá? Acho que não precisava, mas eu resolvi colocar. Então, esse GANS aqui, que é o GANS de magnésio, com o CO2, eu tomo e aplico sobre a dor, tá? Junto com ele, eu utilizo também isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso é um grafeno, que é um grafeno em pó. Tem um modo de preparo para isso, tá? E eu coloquei aqui dentro 2 pastilhas, ó, dá para ver? As pastilhas de raio infravermelho longo, tá? Que é para potencializar. O que faz o raio infravermelho? Ele quebra as moléculas da água. As moléculas da água, elas formam clusters, elas se juntam, né? E quando a molécula de água se junta, ela se torna mais difícil a absorção dela pelas células. Tá? Então, o infravermelho longo, ele faz com que essas moléculas se desagreguem, se liberem. Tá? E aqui eu tenho meus aminoácidos. Tá? Então, esses faz parte do meu protocolo. Todos os dias eu faço isso, de manhã cedo. Tá? E eu posso dizer que se renovam as energias. Né? Aqui eu tenho o CO2, que eu faço a colheita, né? Eu tenho 3 litros para colheita. E aqui eu tenho da minha última produção de CO2, que foi essa aqui. Essa aqui foi a minha última produção. Isso aqui é a produção de 5 copos. Desse copo americano que eu fiz, eu produzi 5 e deu aquela produção. Daí uma parte dele, que aquilo ali já está lavado, tá? Já tinha tirado os aminoácidos. Uma parte, antes de lavar, eu fiz uma colheita. Eu peguei um pouco daquela colheita e coloquei aqui dentro. Porque o aminoácido, ele tem um cheiro. Eu vou dizer que um aroma, talvez um perfume. Mas é uma coisa muito diferente de qualquer coisa que você já possa ter experimentado como aroma. Vamos falar em aroma, né? Que fica melhor. Não é um perfume, é um aroma. Mas é uma coisa que eu vou dizer assim, ele emana uma energia. Então eu deixei, esse aqui tá com sal, tá? Eu deixei ele todo aqui e de manhã cedo eu dou uma cheirada nele também. Tá? Como que eu faço isso? Como é que eu uso? Lembrando eu faço isso para mim, eu não estou indicando que você tem que fazer.
É bom falar isso, né? Porque senão o pessoal pode achar que eu estou mandando as pessoas fazer alguma coisa, não estou mandando nada. Cada um tem que fazer do seu jeito, tem que fazer a sua pesquisa que se quiser fazer, né? Não, o seu cash não dá garantia de nada, né? A gente faz por conta e risco. Tá? Eu também, né? Errei muito para poder chegar até aqui. Então eu uso conta-gotas. Então eu pego ali, né, o meu magnésio, né, abro a tampa aqui, dou uma mergulhada e isso aqui eu uso. Né? Eu uso para tomar, eu uso para botar sobre a minha pele. Então eu pego e coloco assim, tipo assim, um tanto na minha mão, né? Vou fazer aqui uma demonstração aqui rapidinho. Pego um pouco de magnésio. Bem assim, bem desse jeito assim. Né? Um pouco de grafeno e um pouco de aminoácido, né? Vamos supor que eu esteja com uma dor, né? Ou que alguma coisa que eu precise. Eu quero colocar na minha perna ou na minha coluna. Aí eu coloco na mão e depois eu passo. Certo? De manhã cedo, normalmente, quando não está muito frio, né? Quando dá para usar, se eu pudesse entrar numa banheira, digamos, de hidromassagem, tá bom? Por quê? Porque a hidromassagem vai fazer a água circular. Então, por exemplo, a gente sabe que o Gans, né? Se tu pegar o Gans, por exemplo, tá? Tu pode pegar, vamos supor que tu tenha recém feito, digamos assim, a reposição da água, tá? Digamos, nesse pote aqui. Vamos pegar esse último aqui. Tá? Vamos dizer que eu tenha colocado água, eu uso água purificada, tá? E queira pressar, tá? Eu deixo sempre 24 horas, tá? Nem precisaria pela quantidade de Gans que tem aqui, porque o CO2 é muito forte. Mas eu deixo 24 horas. Então eu poderia pegar esse Gans, se eu quiser impregnar, por exemplo, sei lá, eu tenho uma gota de Gans e da água, enfim, tá? Mas eu quero impregnar mais rapidamente. O que eu faço? Eita, um banho aqui. Eu dou uma chacoalhada nele, então ele expande. Isso vai apressar digamos assim, a expansão do campo para todas as moléculas de água. Tá? Ok? Isso é bem fácil. Né? Bem fácil de fazer. Então, essa é a maneira como eu uso o Gans. Eu tomo Gans, né? Tomo direto, copo da vida, né? Tá aqui, minhas 2 jarras, que são jarras livres de BPA, ok? Eu tenho Gans assim, que eu uso para aplicar no meu corpo, boto direto, né? Gans tem uma energia muito grande, o campo de energia do Gans é uma coisa assim fantástica. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem quiser conhecer vai ter que passar por isso aí, né? Se quiser, lógico, né? Bom, agora falando um pouquinho sobre essas pastilhas, né? Que eu encomendei, que já tá chegando aí, veio pelo Mercado Livre. Pastilhas infravermelho próximo, tá? Vamos falar um pouquinho das características dessas pastilhas. Então ela chama EVI Diamond, vem de Porto Alegre, da minha terra, né? É da Infabras. Tá? São cerâmicas, pastilhas de cerâmicas, tá? Ela tem de 480 a 520 nanômetros. Essa é a medida dela, a força dela, tá? Os benefícios. Ela reduz a acidez do intestino e do sangue. A empresa parece ser muito séria e ela diz que tem laudo de tudo, né? Bom, melhora a associação de cálcio prevenindo osteoporose, melhora, né? Não é curar. Recupera rapidamente a temperatura corporal superficial, é uma coisa que a gente tem que comprovar. Diminui os ácidos graxos, melhora a circulação sanguínea, que bom, né? E tem efeito anti-inflamatório se for aplicado de forma tópica, ou seja, uma dor, né? Melhora a absorção dos nutrientes através da membrana das suas células e diminui rapidamente a concentração de ácido láctico no seu organismo. Isso está naquela foto que eu mostrei anteriormente. Bom, pessoal, é isso aí. Tá?
Muito obrigado pela sua atenção, né? Enfim, estamos aí fazendo, melhorando a pesquisa. Vocês devem ter visto, não sei se viram, né? O vídeo que eu mostrei a força, né, dos campos dentro do meu tonel de água lá, dos tonéis de água, na verdade, né? Não se cria mosquito, não se cria, não adianta. Tá? Então, isso vai demandar mais pesquisas para ver se eu consigo expandir isso em outros benefícios, mas pesquisa é isso, é tempo, é experimento, é acertar, é errar. Enfim, é isso. Um forte abraço para todos, fiquem todos bem, tenham uma boa semana, se cuidem, né? E tomem seu Gans. Pode ser que não cure tudo, né? Eu tive uma... Antes de terminar esse vídeo, eu tive uma recaída na minha diabetes. E isso é um ponto interessante, né? Me despedi um pouco cedo. Esse é um ponto bem interessante com a relação à questão da diabetes. Porque eu cheguei a reduzir a minha glicose a 111, fazendo meus protocolos. Mas aí eu dei uma bobeada aqui, que eu não sei bem o que aconteceu, e ela voltou a subir. Mas, em grande parte, isso tem a ver com o estado emocional. Tá? Isso está lá no protocolo da Fundação. Tá? Aliás, a Fundação fala muito da questão emocional, do equilíbrio emocional, das nossas, digamos assim, das nossas resistências, como uma forma em geral, das coisas que nós passamos na nossa vida e que a gente não consegue resolver, que é a parte interna, né? Talvez esse seja o grande pulo do gato. Não sei. Mas para mim, com certeza foi. Em ambos os casos, tanto a questão da minha coluna, dos meus joelhos, como da diabetes, tem a ver com o estado emocional, conflitos emocionais, coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Se nós não olharmos com muita atenção, e isso é uma coisa que nem todo mundo está afim de fazer, que é muito mais fácil a gente comprar uma pílula e ficar bom, supostamente, né? Porque tudo que a gente compra é que seja pronto, né? Quando não é um placebo. E são coisas que acabam nos afetando por outro lado. Então, para melhorar a nossa imunidade, temos outras coisas que a gente pode fazer. Estou pegando algumas ideias com o Christian Menoff, vi um vídeo dele hoje falando sobre algumas coisas bem interessantes, e vamos agregar mais algumas possibilidades de cura ao nosso repertório aqui, né? Mas isso pode ser que funcione para mim, pode ser que não funcione para você, e uma cura definitiva, não sei exatamente do que. Enfim, meu aparelho diz que está no fim a minha memória, né? Mas é isso, pessoal. Fiquem bem, todos bem. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.